Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Ingrid Bart e hoje vamos falar sobre emergência climática. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o vereador Chico Alencar, membro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. Seja bem-vindo, vereador. Prazer é meu. Eu recebo também José Miguel, gerente de mudanças climáticas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Bem-vindo, José Miguel. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, vereador Chico Alencar. Prazer. Também recebemos hoje Suzana Kahn, vice-diretora da COP UFRJ. Bem-vinda, Suzana. Olá, boa tarde. Se cuidássemos mais da natureza, provavelmente não teríamos que nos preocupar com as mudanças climáticas na Terra. É seca extrema, é furacão, é enchente. Muitas cidades no mundo já declararam emergência climática. Mas o que é isso? Por que isso tudo está acontecendo? Será que tem como voltar atrás? Vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. Segundo o relatório do painel intergovernamental da ONU sobre o clima, aproximadamente 3,6 bilhões de pessoas estão vulneráveis hoje aos efeitos da mudança climática, com consequências diferentes entre países e regiões. Com o aumento dos desastres climáticos, o mundo se alinhou em torno do combate à crise. Os cientistas publicaram um relatório marcante que concluiu que os humanos são os culpados e estão emitindo mais do que nunca gases do efeito estufa na atmosfera, que aquecem o planeta. A crise climática está se intensificando. No caso do Brasil, o documento aponta efeitos negativos na produção agrícola, com reflexo sobre a economia e a segurança alimentar. O último documento do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas mostrou que a Terra está esquentando mais rápido do que era previsto e se prepara para atingir 1,5 graus acima do nível pré-industrial já na década de 2030, 10 anos antes do que era esperado. Com isso, haverá eventos climáticos extremos com maior frequência, como enchentes e ondas de calor. Bem, eu começo o nosso bate-papo com o vereador Chico Alencar, que é um dos autores da lei que declara emergência climática aqui na cidade. Vereador, qual a importância da aprovação dessa lei e que outras iniciativas a comissão está desenvolvendo para tratar desse assunto? Isso aí, Ingrid. Olha, em primeiro lugar, nós estabelecemos no plano municipal o reconhecimento formal e legal da crise climática, que é até um colapso ambiental, que é uma situação emergencial no mundo. A gente vive tempos de terraplanismo, negacionismo. Eu já ouvi muita gente dizer que isso de aquecimento global é uma bobagem, porque antes não se media nada. Parece que não enxergam o que o vídeo agora trouxe, né? Da aceleração de desastres naturais. E eu só faria um reparo ao belo vídeo que nós apresentamos aqui, que a culpa é dos humanos. Isso é muito genérico. A culpa, a responsabilidade é de um sistema de produzir, distribuir, consumir que vigora no planeta Terra. Não por acaso os 2 países mais poluidores ainda são Estados Unidos de um lado e a República Popular da China de outro. Então isso não é nem questão de regime mais ou menos capitalista, socialista, é uma questão de compreensão da função do ser humano na Terra. E o projeto traz para o município esse reconhecimento, a presença necessária da sociedade civil no Fórum Municipal de Mudanças Climáticas e o estímulo das entidades municipais, do poder público, a começar pelo executivo, pela prefeitura, para chamar a juventude, porque as novas gerações é que receberão mais fortemente esses impactos, para que participe de todas as instâncias de elaboração de uma política municipal de sustentabilidade, de contenção dos desastres climáticos que estão aí. Mesmo empreendimentos, como na Baía de Sepetiba, lá das termoelétricas, isso pode gerar, e tem gerado até, problemas sérios ambientais. Então, é tarefa de todos nós, Estado e sociedade. A lei, ela exorta a isso e garante canais de participação.
Com relação aos trabalhos da comissão, vereador, que tipo de iniciativas você, além da lei, está desenvolvendo para tratar desse assunto especificamente? Quem quer ser universal canta a sua aldeia, né? Então, nós temos feito debates a cada demanda de população de bairro sobre, por exemplo, corte de árvores até já consolidadas, qualquer devastação, mesmo com a compensação, vamos plantar mais o triplo na franja da Floresta da Tijuca, como tem acontecido. A gente vai lá, cobra, questiona, tenta limitar, reduzir danos, mas é claro que a voracidade dos empreendimentos imobiliários continua muito grande aqui na cidade. Então, a gente tenta, desde a insistência de não se poluir, cidade limpa é a que menos se suja, até o questionamento de empreendimentos que tem gerado concretamente aqui agora destruição da vegetação. Isso acontece seguidamente no Rio, mas a gente vê também que há uma certa má consciência em relação à gravidade do problema. Veja que o licenciamento ambiental, e nós temos um projeto para reverter isso, passou da Secretaria de Meio Ambiente para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Simplificação. Isso não tem que ser simplificado, tem que ser controlado com mais rigor. Então, eu fiquei feliz que o prefeito não vetou esse projeto. Agora, ele, para se tornar vida real, tem que ter prática concreta também em outros aspectos por parte da Prefeitura. O nosso papel é fiscalizar, denunciar, cobrar e insistir. Obrigada, vereador. Pois não. Suzana, fala para a gente quais os riscos do aumento da temperatura no planeta, né? Tem como evitar um pior cenário? Tem solução? Olha, evitar o pior cenário, sim, naturalmente, mas evitar o problema, não. Tanto que a gente tem duas estratégias, né, basicamente, duas abordagens para lidar com essa questão de mudança climática. Uma é você mitigar, ou seja, reduzir as emissões, e outra é se adaptar, né, que é, de fato, você ter meios de ser menos impactados, né, até porque a questão da mudança climática ela é extremamente injusta, normalmente penaliza muito mais regiões mais pobres, pessoas mais vulneráveis, porque isso é uma distribuição, né, desses impactos totalmente desigual, não só é desigual, como a capacidade que cada um tem de enfrentar e de se adaptar é completamente diferente. Basta comparar a Holanda com Bangladesh, por exemplo, né? São dois países muito baixos que estão sujeitos ao aumento do nível do mar e, no entanto, toda a tecnologia possível, desde você ter barreiras, diques, até mesmo áreas artificiais construídas nos mares, a Holanda é capaz de fazer, Bangladesh não, né? Além do fato que qualquer desses impactos que você me perguntou, né, sobre o aumento de temperatura, que vai desde acidificação, desertificação, aumento do nível do mar, problemas de saúde, todos eles vão desencadeando uma série de problemas associados, desde paralisar completamente uma cidade, né, até mesmo vidas humanas, que a gente percebeu aí com os recentes desastres em região de Petrópolis, nas serras, por conta do uso indevido do solo. Então, nós temos que atuar das duas maneiras, né? Tanto mitigando quanto se adaptando, porque já aumentamos mais de 1 grau aí nossa temperatura comparado com o início do século. Então, resumindo, eu vejo que a melhor estratégia, né, para lidar com a questão de mudança climática, para mim, é o desenvolvimento sustentável, pois é o desenvolvimento que vai permitir promover tanto a capacidade para a gente se adaptar, quanto também aí reduzir também, por conta de novas tecnologias, etc., reduzir as emissões, reduzir também a nossa necessidade de mitigar, que costuma ser bem mais caro do que se adaptar. Tá ótimo. Agora, José Miguel, fala para a gente qual é a responsabilidade do município. O que está ao alcance das cidades? Eu te pergunto do contexto mundial de emergência climática. Bom, em primeiro lugar, para tratar as questões relativas às mudanças climáticas, as cidades cada vez mais
têm procurado mapear e classificar as suas fontes de emissão, né? Então, as emissões que são de responsabilidade das cidades. Esse é um primeiro passo. Muitas cidades têm avançado com esses estudos para então possibilitar, projetar essas emissões futuras num horizonte temporal de médio e longo prazo e, com isso, estabelecer metas e ações efetivas de redução das emissões, assim como ações que promovam, estimulem a adaptação das cidades, visando que elas se tornem cada vez mais resilientes à mudança climática que está em curso e que o vídeo passado anteriormente bem ilustra esse desafio enorme que as cidades têm aí pela frente para os próximos anos. Tá ótimo, vereador. A Câmara já teve outras iniciativas, né, além dessa lei. Na realidade, a gente já teve a CPI das enchentes, a gente já teve a Comissão Especial para acompanhar os impactos das fortes chuvas. Eu te pergunto, o que está ao alcance de cada esfera de governo? Olha, cada esfera de governo, o executivo, o legislativo, o judiciário, que não existe propriamente no âmbito municipal, mas as questões são remetidas ao Tribunal de Justiça, à Justiça Estadual, podendo também se provocar a Justiça Federal. Todo mundo tem que estar unido na percepção da gravidade do problema. Como eu já disse, a gente vive mais do que uma emergência climática, a gente vive um colapso, que é um fenômeno mundial, global. Há alertas. Esse relatório que foi mencionado, científico da ONU, é um chamamento tremendo. Se a gente continuar nesse nível do aquecimento, se não voltar a níveis pré-industriais, nós estamos condenados ao desaparecimento, como espécie até. Tem uma corrente de economistas de origem francesa, mas que já há no mundo inteiro, que fala até do decrescimento. É uma espécie de preservação do processo civilizatório humano, mas não com os parâmetros de desenvolvimentismo capitalista que temos hoje. É preciso uma revolução cultural, de percepção, de compreensão. E eu entendo que desde as pequeninas atitudes e leis e decisões institucionais, como, por exemplo, a gente não ficar usando tanto plástico, a gente levar sacolas descartáveis para sacolas permanentes, em vez de usar sacola plástica descartável, quando fizer compra. Está difícil fazer compra com essa inflação, mas ainda que estejamos forçados a reduzir o nosso consumo, mas a gente não deve mais usar tanto saquinho plástico. Essa consciência cresceu. Não existia. O problema do lixo é gravíssimo e é bem do âmbito municipal. O Rio de Janeiro não recicla, através da Conlurb e do poder público, mais do que 5% do lixo que ele produz. E nós, cidadãos, cada uma cidadã e cidadão, tem também o seu papel a cumprir. Em geral, a gente junta, às vezes mal e porcamente, tudo e deixa lá para o dia que o caminhão da Conlurb, os trabalhadores da Conlurb vão passar. Mas a gente devia separar o nosso lixo. Tem gente até que argumenta, não adianta, porque vai para o caminhão, mistura tudo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu acredito que legislação já temos. O difícil no Brasil, e isso é histórico, é fazer a legislação descer do papel para a vida. É um desafio. Eu diria, uma conversão ecológica, como, aliás, menciona o Papa Francisco. Até o Papa, aquela figura que ainda vem da ideia da igreja meio monárquica. Nós temos um Papa cidadão, pé no chão, popular. O Papa Francisco fez uma carta encíclica, que é uma recomendação, uma orientação para os católicos do mundo inteiro e também para todas as pessoas de boa vontade, foi em 2015, se não me falha a memória, chamada Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, que é segundo os ecologistas do mundo e os cientistas ambientais, é um dos documentos mais completos sobre
a questão da crise ambiental, climática, vinculada a modelos econômicos. Então, essa conversão ecológica tem que estar na cabeça do prefeito, do vereador, de cada munícipe, da autoridade estadual, do legislativo, do executivo, do judiciário, das autoridades nacionais. Mas isso ainda não está. Tem gente que continua cometendo pecados ecológicos graves e o primeiro deles é não reconhecer a gravidade da própria situação. O negacionismo está em alta, apesar das evidências aí. Suzana, a UFRJ ela tem um histórico, né, de buscar soluções para esses problemas ambientais. Tem até o projeto Cobra Maglev, que é para melhorar a mobilidade urbana, diminuindo o gasto de combustível. Eu te pergunto, o que mais temos de soluções inovadoras para diminuir o consumo de energia de uma maneira geral? Toda a parte associada a transporte, a questão de redes inteligentes, a cidades inteligentes, a novos materiais construtivos, tudo isso, a ciência, a academia, ela tem já quase que um cardápio aí de possibilidades. Agora, é muito importante também que o poder público ele atue na promoção da implantação desse modelo urbano mais sustentável, definindo políticas, né, que privilegiem a eficiência energética, por exemplo, dando incentivos ou desincentivando um ou outro uso, como a questão de pedágio urbano. São normalmente medidas que não são muito populares num primeiro momento, mas quando olhando o coletivo, poderia e ajuda bastante. Muito obrigada. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. O Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre emergência climática. Vamos ouvir a opinião das pessoas sobre o assunto. É preocupante, gerações futuras sofrerão com isso, né? E eu acho que tem que parar de pensar imediatamente, com imediatismo, e pensar no futuro de gerações. Tenho essa preocupação. Se as autoridades realmente não tomar uma decisão que vai organizar, né, essa nossa situação aí, acho que o nosso futuro está cada vez mais arriscado, né? Infelizmente, enquanto a gente não tiver de fato a consciência ecológica, não só o ser humano, mas as empresas também, né, prezarem por essa questão da biodiversidade, né? Aí, infelizmente, não vai conseguir, a gente não vai conseguir essa melhoria e preservar o planeta, né? Que é o mais importante de tudo. A questão da emergência climática, ela é uma questão muito maior do que uma mera discussão entre nações, tem que fazer isso, deixar de fazer. Eu acho que começa de dentro, né? Não basta você ter uma legislação efetiva. Eu acho que a coisa parte de dentro do ser humano, a questão da ética, a questão de você saber que quando cada um faz um pouquinho, esse pouquinho reverbera no muito, né? José Miguel, começo esse segundo bloco com você. A Prefeitura do Rio, ano passado, firmou uma parceria de um acordo de cooperação com a Prefeitura de Niterói, né? Esse assunto, na sua opinião, precisa de apoio de municípios vizinhos, já que a cidade está toda interligada? Com certeza. Eu até aproveito para passar um pouco o histórico. A Prefeitura já atua na área de mudanças climáticas, né, desde 94. Desde esse ano firmou várias parcerias com a academia, com a sociedade civil, para avançar com as questões relativas à mudança climática. Publicou uma série de inventários de emissões de gás de efeito de estufa ao longo desses anos, tendo-se consolidado esse estudo como uma metodologia aplicada pelos próprios técnicos da Prefeitura, o que facilita no diagnóstico da situação da cidade em relação às emissões. E em 2012, já que a gente está no ano de Rio Mais 30, em 2012, no ano da Rio Mais 20, no processo de preparação para as cidades, para essa conferência, o Rio foi pioneira no estabelecimento de uma rede de cidades das 27 capitais brasileiras, exatamente para promover a troca de experiências e a disseminação de instrumentos para a ação climática. Então, com isso, várias capitais conseguiram avançar
com a elaboração de inventários de emissões de gases de efeito de estufa, que é o raio-x das emissões da cidade, estabeleceu planos de ação e, novamente aqui para a região metropolitana, firmou essa parceria com a cidade de Niterói, que a gente realmente entende, a Prefeitura entende que a dinâmica das emissões de gases de efeito de estufa, a dinâmica ambiental, ela não conhece fronteiras, então os desafios eles são comuns e o expertise que tanto a Prefeitura do Rio tem como a Prefeitura de Niterói possui serão fundamentais para ultrapassar alguns desafios, principalmente em termos de água e saneamento, que são tão importantes aqui no contexto metropolitano. Pois é, José Miguel, porque além desse pacto de cooperação, a Prefeitura do Rio também tem um plano de desenvolvimento sustentável e ação climática, não é isso? Explica para a gente do que se trata. Isso mesmo, esse plano de desenvolvimento sustentável e ação climática foi instituído no ano passado, em 2021, no Dia Mundial do Meio Ambiente, por meio do decreto 48940, e ele é um documento de políticas públicas, é um documento que vai nortear as ações da Prefeitura no médio e longo prazo. Então, ele tem uma meta clara de redução das emissões de gases de efeito de estufa até 2030. Essa meta é uma redução de 20% das emissões, tendo como base o ano de 2017, e uma meta ousada, uma visão para 2050 de neutralidade das emissões. Portanto, esse documento reúne não só objetivos claros de mitigação, mas também objetivos muito claros de adaptação para que a cidade se torne resiliente a esses perigos climáticos que a cidade já identificou e que necessita de avançar com ações como, por exemplo, aumentar até 2030 90% da taxa de cobertura da rede coletora de esgoto com tratamento. Tem também, por exemplo, uma meta ousada de implementar a revitalização de 300 km de logradouros, priorizando o desenho na escala de pedestres com drenagem urbana sustentável. Tem também metas relacionadas à disposição de resíduos sólidos em aterro, reduzindo o encaminhamento desses resíduos para aterro. Então, ele é um plano transversal, ele envolveu a participação de todos os órgãos da Prefeitura, desde a administração direta como órgãos da administração indireta. Tá ótimo, muito obrigada. Vereador, essa preocupação com a emergência climática é algo que veio para ficar? Ah, sim. A gente espera que não permaneça a emergência climática. A gente espera que o planeta Terra, através da ação humana consciente, das estruturas sociais e econômicas, do modo da gente garantir nossa sobrevivência nessa casa comum, mude, né? E a emergência acabe. Você não pode viver em estado de tensão permanente. Agora, eu quero adicionar, Ingrid, algo que é fundamental. Nós, que já somos adultos, temos muitos vícios, inclusive no modo de consumir, de se relacionar com a natureza. Somos muito capturados pela sociedade da obsessão do consumo contínuo e crescente como sentido de vida. Compro, logo existo. A gente tem que regredir a Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo. E isso significa educar bem as nossas novas gerações. Um sistema educacional onde professores, profissionais da educação em geral, tenham essa aguça da consciência. A questão ecológica ela é transversal, não precisa ter uma disciplina sobre meio ambiente, mas essa consciência do cuidado com a casa comum, da compreensão de que nós somos parte da natureza e não seus algozes, dominadores. Eu, meu tempo de vida, fui educado, ainda menino e jovem, adolescente, com essa ideia antropomórfica de que o ser humano é o senhor de todas as coisas. Povoai a terra e dominai-a. É até bíblico isso. Só que sem essa percepção de que nós somos dependentes
nós, como partes da natureza, somos dependentes dela. Tudo que a gente suga, exaure, a gente condena ao fim. A humanidade hoje, nesse dia de maio de 2022, vai produzir o suficiente para se alimentar 2 vezes, toda a humanidade. No entanto, 1/3 dela vai estar desnutrida, subnutrida, passando fome. Alguma coisa está fora da ordem mundial. E a consciência ecológica, que implica não só a percepção da nossa fraternidade com tudo que tem asas, patas e raízes, mas também com a distribuição mais equitativa dos bens, e com um novo padrão, não ficar adquirindo necessidades artificiais. A publicidade nos leva a querer consumir sempre mais e mais produtos, e roupas, e marcas, e automóveis, e tudo tem que ser substituído rapidamente, porque senão fica demodé. Isso tudo é uma consciência perversa, que só se combate efetivamente com a educação. Mas quem pode fazer isso? Não é a lei, embora elas sejam importantes, não é nem o currículo escolar, é a consciência, é a formação. Então, nós temos que viver docentemente e com essa percepção ecológica, uma espécie de ecologia interior que nos permita agir com gentileza para tudo que traz vida. O sol... voltar a Francisco de Assis, irmão Sol, irmã Lua, irmã Água, irmão Vento, tudo que propicia a vida. Senão a gente vai continuar destruindo a vida. Suzana, se nada for feito, o que pode acontecer? Aliás, se nada for feito, o que mais pode acontecer? Né? De que maneira, como o Brasil pode ser afetado? Bom, o Brasil será fortemente, né, afetado. Se nada for feito, a gente vai ter uma série de rupturas aí de padrões climáticos tal qual a gente conhece. Naturalmente, aí eu insisto que as populações e regiões e países mais vulneráveis, aqueles que ainda estão se desenvolvendo, e nesse caso inclui o Brasil, vão ser mais afetados. Né? E com isso o mundo todo sai muito prejudicado, porque você aumenta demais a tensão entre norte e sul, entre países pobres e países ricos. No caso específico do Rio de Janeiro, o que me preocupa bastante é que nós dependemos muito da indústria do petróleo. Né? O Rio de Janeiro está muito baseado, o seu desenvolvimento, em indústria de petróleo, indústria de base, siderúrgicas, e a gente precisa urgentemente ter um plano de desenvolvimento de tecnologias voltadas muito mais ao conhecimento, ao que a gente chama, né, da Revolução 4.0, não só que são atividades e ações que não estão associadas à emissão de carbono, né, como também o emprego no mundo, tal como a gente conhece no passado, não vai mais existir. Então, se a gente não tiver alinhado, né, com essa nova economia, com a economia de baixo carbono, com essa descarbonização que o mundo todo está vendo, transição energética, transição digital, nós vamos ficar para trás, né? E isso me preocupa muito. O Rio de Janeiro deveria estar usando fortemente o recurso, a renda do petróleo, para estar bem preparado, que isso certamente vai acabar, não o petróleo, mas a importância dele. Né? Eu acho que nas próximas décadas, a gente está vendo, o mundo está todo migrando para outras fontes de energia e a gente não está se preparando. Eu não vejo o Rio se preparando para essa nova economia. E poderíamos estar muito à frente, inclusive usando a competência que nós já temos em offshore, porque tem toda a economia do oceano que nós não usamos, a chamada, né, economia azul. Nós não estamos nos preparando para isso. Então, me angustia muito, não só a questão da educação, conforme foi comentado, essencial, como a questão de ciência, tecnologia e inovação. A economia do conhecimento, a gente está entrando na era do conhecimento e não estamos prestando atenção nisso. Com certeza, porque na realidade a mudança já aconteceu, né, Suzana? Na realidade não é uma coisa para o futuro. Já está acontecendo. E a gente parar para pensar... Já estamos atrasados. Exatamente. É o que a gente pode fazer
para deixar para as gerações futuras. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas a gente ainda tem nossas considerações finais. Vereador, começando com o senhor, a sua mensagem final. A minha mensagem é da teimosia da esperança, e esperança se constrói. Temos recursos tecnológicos, temos recursos de avanço científico, temos recursos de descobrir novas matrizes energéticas que já estão sendo implementadas, que estão ao nosso alcance. É vontade política e acreditar que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. Aliás, o Rio também não é uma cidade isolada do mundo. Ele está, é bom lembrar, em boa parte a nível do mar, tem esse encontro maravilhoso da montanha e do mar, tem muita miséria e desigualdade social dentro dele, isso é um problema também ecológico e ambiental, mas eu sou otimista. É mais ou menos aquela história, né, do Ariano Suassuna. O otimista total é um bobo, o pessimista é um chato. A gente tem que ser realista e esperançoso. E eu acho que a gente tem que, se sentindo parte da natureza, trabalhar para que ela não se autodestrua. Vamos juntos. Tá certo. Muito obrigada, vereador. Obrigado. José Miguel, suas considerações finais, por favor. Eu acho que a cidade do Rio, a prefeitura, ela, com a publicação do Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática, ela firma o compromisso com a ação climática, com os esforços globais de reduzir as emissões e de adaptar as cidades às consequências severas das mudanças climáticas. O plano estratégico 2021-2024 absorve também a metodologia do Plano de Desenvolvimento Sustentável e reforça esse compromisso, e outros projetos estratégicos como o Bolsa Verde do Rio, PPP da iluminação pública, entre tantos outros, a planta de biometanização de resíduos lá da Conlurb. Então eu acho que são mudanças pragmáticas e eficazes para realmente atingir essas metas ambiciosas e colocar o Rio como um player nacional que atua para reduzir essas vulnerabilidades associadas às mudanças climáticas. Muito obrigada. Suzana, sua mensagem final, por favor. Bom, eu reforço a questão, né, que nós deveríamos buscar aproveitar nosso capital natural, nosso capital intelectual, capital humano que nós temos aqui e toda a legitimidade que a gente tem por ter começado lá atrás. A questão da Convenção de Mudança Climática foi feita aqui na época da ECO 92, e valorizar nossos ativos, né? Nossos ativos, nosso conhecimento. O Rio de Janeiro tem talvez a maior, né, a concentração de universidades, centros de pesquisa, e surfar nessa onda da era de conhecimento e de baixo carbono para a gente se beneficiar, né? Não só os fluminenses, os cariocas, o Brasil todo, e no futuro, né, a gente ajudando, vai a toda a sociedade, né, do nosso planeta. Muito obrigada. Bem, chegamos ao final do nosso debate de hoje. Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa, vereador Chico Alencar, José Miguel e Suzana. Obrigada a todos também pela audiência. E não esqueça que você também pode acompanhar o conteúdo deste programa na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.